Olá, companheiros e companheiras de todo o nosso querido Brasil, que nos acompanha por YouTube, pela TVT, pelas redes sociais do Brasil de Fato. Hoje estamos aqui com uma atividade muito especial para tentar entender os novos capítulos dessa Guerra Fria já declarada pelos Estados Unidos para tentar conter a China. E resolvemos fazer esse comentário em função da recente visita do senhor Jack Sullivan, conselheiro nacional de segurança do governo Biden, que esteve aqui, na sua colônia, conversando com o presidente, o senhor Capitão Insano Bolsonaro. E o tema da conversa foi pressionar o Brasil para que o Brasil não adotasse, nos próximos meses, a tecnologia de comunicação do 5G. Para podermos aprofundar esse assunto, que é de suma importância para um projeto de desenvolvimento do Brasil, seja em termos de tecnologia 5G, seja em termos de relações internacionais com a China, nós estamos aqui conversando, vamos conversar, né? O nosso companheiro Marco Fernandes. Ele é pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa e também membro da Assembleia Internacional dos Povos e mora atualmente em Xangai. Então, é uma autoridade no assunto que pode nos ajudar a entender melhor esses capítulos dessa guerra insana que os Estados Unidos querem travar com a China. Bom dia, boa noite, bom tudo, camarada Marco. E então, na sua opinião, o que essa visita do Jack Sullivan revela para as articulações da geopolítica internacional? Bom, boa tarde ou bom dia, camarada João Pedro, um prazer imenso estar aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite aos telespectadores da TVT, do Brasil de Fato. É muito bom poder a gente ter esse espaço aqui para conversar de assunto tão sério e tão estratégico para nós. Bom, então vamos lá. A gente viu aí na semana passada, como você disse, um enviado especial do Império veio à sua colônia fazer mais pressão a respeito da questão específica do leilão do 5G da Huawei. Bom, essa pressão os Estados Unidos vem fazendo já tem mais de um ano no mundo inteiro, né? Eles fizeram isso na Europa, estão fazendo na Europa, fizeram na África, fizeram aqui na Ásia e também na América Latina. A questão é que, primeiramente, a maioria dos países recusou essa pressão e adotaram a tecnologia 5G da Huawei, principalmente na África, né? Os países que até agora aceitaram banir a Huawei, né, foram países como o Canadá, a Inglaterra, a Índia, Japão, Austrália e o Vietnã, países que são mais próximos e mais alinhados aos Estados Unidos. Agora, por que a maioria dos países não está aceitando? Bom, primeiro que todo mundo sabe que a Huawei conseguiu desenvolver uma tecnologia que é a mais avançada do 5G e também é a mais barata, ou seja, é incomparável o custo-benefício da tecnologia chinesa. Segundo é que custa muito caro fazer essa troca. Isso aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. No ano passado, a Inglaterra baniu a Huawei do seu leilão de 5G, só que isso custou para os cofres britânicos estimativas, no mínimo, aí de 10 bilhões de libras, dá quase 100 bilhões de reais. E por que isso acontece? Porque grande parte dos países, isso acontece também no Brasil, já tem a Huawei instalada em grande parte do seu 4G. Então, quando você troca o 5G, quando você exclui a Huawei, você precisa também trocar o 4G. E isso custa caro, isso atrasa a implementação do 5G, e isso causa, evidentemente, que problemas
tecnológicos, porque você perde a tecnologia mais avançada. Isso, a Alemanha, por exemplo, foi um grande debate, né? Os Estados Unidos fizeram muita pressão sobre a Alemanha no ano passado, mas a Alemanha, enfim, recuou. O que os Estados Unidos alegam, né? Alegam que usar a tecnologia da Huawei é dar informações secretas, privilegiadas, privadas ao governo da China. Bom, primeiro que a Huawei já fez dezenas de testes no mundo inteiro, todos os testes que são exigidos, a Huawei fez, foi aprovada, não tem nenhuma indício de que tem algum tipo de backdoor, né, de porta dos fundos, como eles falam, e que possa vazar dados. E a própria Alemanha, né, que é um Estado absolutamente sofisticado do ponto de vista tecnológico, fez todos os testes e disse que não tinha nenhum problema. Aliás, é irônico, porque a Alemanha é um dos países que o Snowden revelou que foram espionados pelos Estados Unidos, né? Inclusive a chanceler Merkel foi pessoalmente espionada nos seus aparelhos celulares, enfim. Então é muito irônico que também a essa altura do campeonato os Estados Unidos acusem a China de fazer o que nós sabemos, todo o mundo inteiro sabe que eles vêm fazendo há décadas. Então, na verdade, o que está por trás disso tudo é uma tática para destruir a Huawei, né, que é, de fato, a tecnologia mais avançada, não só em 5G, mas em uma série de outras frentes tecnológicas. E a Huawei, pouca gente sabe, mas a Huawei também tem uma questão muito interessante, que é o modelo da Huawei. Porque a Huawei é uma empresa que tem a sua... É quase uma espécie de uma grande cooperativa dos seus funcionários. 18 mil funcionários da Huawei têm ações. E o seu fundador, o seu presidente, que é o Ren Zhengfei, ele tem menos de 2% das ações. Por isso que você nunca vê o Zhengfei entre a lista dos grandes bilionários da China ou do mundo, porque a Huawei tem um outro modelo também de construção da sua empresa. Então, isso também é uma coisa que os Estados Unidos não gostam. Então, são duas questões aí, que é a tecnológica, mas também a questão de organização. E é claro que eles vão fazer de tudo para tentar destruir a Huawei. Muito bem, Marco. Esclarecedor o teu comentário. Aqui, como militante brasileiro, a impressão que eu fiquei é que nós somos salvos pelas próprias contradições do Império. Porque o seu Jack esteve aí com um bilhetinho do Biden e querendo agradar o capitão Bolsonaro. E ofereceu, em troca da negativa da 5G, que os Estados Unidos, então, aceitariam o Brasil na OTAN, como se nós tivéssemos algum ganho com uma pretensa segurança europeia, porque a OTAN é um tratado militar para proteger a Europa. E, nessa mesma reunião, o capitão insano reagiu, disse, não tenho nada a ver com vocês, eu sou amigo mesmo, é do Trump. Né? Então, já deixou o novo imperador aborrecido. Né? E é muito sintomático que ontem mesmo, não sei se isso repercutiu na China, mas o Carlos Bolsonaro, né, o número 3, esteve com a família, levou o filhinho no colo, visitando a família do Trump lá nos Estados Unidos. Ou seja, dando uma demonstração clara de com quem que eles se articulam nos Estados Unidos. É claro que o governo Biden não tomou por desaforo, e hoje, inclusive, li agora cedo aqui no Brasil, nos jornais, que esse mesmo Jack Sullivan lançou uma nota pública preocupado com o desfile militar que vai acontecer nesses dias lá em Brasília, e o próprio governo Biden interpretando como um arroubo autoritário do governo Bolsonaro. Por outro lado, nesse campo das contradições econômicas, a maioria das pessoas aqui no Brasil não sabe, eu acompanho para e passo os movimentos do capital na agricultura, e já vi notícias que várias empresas já estão adotando o 5G. Empresas como a americana ADM,
que é uma grande exportadora de soja, e empresas como a Basto, que está controlando os agrotóxicos e tal. E eu li nos jornais que essas empresas já estão utilizando o 5G, porque é uma tecnologia muito barata, como você disse, e permite eles, dos seus escritórios aqui em São Paulo, monitorar todos os fazendeiros que estão integrados com eles, espalhados pelo Brasil. Então, não há outra tecnologia que tenha a comunicação tão rápida e segura do que o 5G. Então, essa é uma contradição, porque os americanos, então, teriam que convencer, em primeiro lugar, suas próprias empresas que estão fora dos Estados Unidos a deixarem de utilizar essa tecnologia. Bem, Marcos, mais 5G à parte, queria que você também nos comentasse essa Guerra Fria dos Estados Unidos com a China só está começando. Por que os Estados Unidos entrou nessa fria? Bom, João Pedro, primeiro que a gente sabe que os Estados Unidos não é de hoje, já vem perdendo, digamos, a sua posição de liderança mundial por uma série de contradições, né, internas ao seu desenvolvimento, e também, claro, pelo aparecimento e pela ascensão da China, sobretudo na última década, no cenário mundial, como grande potência industrial, tecnológica e comercial, né? Agora, a questão é que os Estados Unidos estão tendo muitas dificuldades, né, de enfrentar a China por uma série de questões. A primeira já foi tentada, já vem sendo tentada desde o Trump, foi a guerra comercial contra a China, né? Quer dizer, essa guerra comercial, que na verdade foi uma tentativa do Trump de afetar a economia chinesa, na verdade vem afetando a própria economia dos Estados Unidos. Já gerou centenas de bilhões em prejuízo, né, a economia dos Estados Unidos por conta das tarifas, né? Grande parte dos produtos industrializados que os Estados Unidos compram vem da China e esses produtos são tarifados, né? Então, essa tática não está funcionando. Essa semana mesmo saiu um estudo mostrando que a inflação dos Estados Unidos aumentou em 2% no último ano por conta da guerra comercial. Então, há agora um lobby fortíssimo das próprias empresas dos Estados Unidos para que o Biden suspenda grande parte das tarifas que o Trump impôs a centenas de produtos chineses. Então, essa é uma questão que o Biden está tendo que lidar. Agora, é claro, eles vão continuar, né, com as sanções, isso não há dúvida, quase cada 3, 4 dias tem sanções novas, e o Biden, o que na verdade ele tem feito é uma tática um pouquinho mais sofisticada que a do Trump, né? Que a do Trump não tinha nenhuma estratégia, não tinha articulação com seus, nem com os países mais próximos dos Estados Unidos, e isso o Biden vem fazendo, né? Principalmente com Reino Unido, Canadá, Austrália, Japão, Índia, né? Que são os países aí mais próximos, mais alinhados. Agora, se essa tática vai dar certo, isso, né, o tempo dirá, mas não vem dando certo. Agora, é evidente que a gente sabe que o poder do império é gigantesco, né? Então, todas as tensões que eles vêm criando, né, em Taiwan, essa semana, inclusive, foi anunciado, né, um acordo, uma venda de 750 milhões de dólares em armas para Taiwan. Isso foi uma das coisas que gerou aqui, né, muita crítica e uma reação do governo chinês, evidentemente, nada satisfeito, né? As contradições em Hong Kong, as contradições em Xinjiang, né, que eles vão continuar explorando. Agora, a questão é que também está ficando claro que grande parte, a maior parte dos países do mundo não está seguindo a cartilha dos Estados Unidos, né? E nem pode, porque sabe que nos seus interesses, os Estados Unidos não vão atender os seus interesses. Por exemplo, os países da África, né, e grande parte da Ásia, e também grande parte da própria América Latina, né? Então, nesse sentido, as contradições são cada vez maiores, né? E a China, evidentemente, que tem muito poder, né? Tem poder comercial, tecnológico, e está sabendo também articular cada vez mais politicamente, né? Isso
todas as movimentações da China, por exemplo, na ONU, ultimamente, né, na tentativa de criar blocos junto com a Rússia, com a própria Venezuela, com Cuba e outros países, tentando fortalecer um multilateralismo na ONU, em contraposição à hegemonia unipolar dos Estados Unidos. Esse movimento vem crescendo. Então, de fato, os Estados Unidos definitivamente não têm mais a posição que tinham há 10, 20 anos atrás, e isso é a grande questão geopolítica das próximas décadas. E aí, como é que nós, na América Latina e no Brasil, vamos nos posicionar diante disso, é a grande questão. Marco, pegando o gancho aí do teu comentário, aqui no Brasil tem saído alguns artigos na grande imprensa burguesa preocupados de que essa guerra fria entre Estados Unidos contra a China poderia levar, inclusive, a conflitos bélicos em torno de Taiwan. Eu sou leigo no assunto, só acompanho como qualquer militante. Na minha interpretação, essa venda de armas, essas ameaças, não passam de um blefe, né? Que não cabe mais, no mundo moderno, uma guerra entre superpotências que têm, inclusive, armamento nuclear. Eu queria saber apenas a tua opinião, muito breve, sobre se há, de fato, alguma possibilidade de conflito bélico em torno da ilha de Taiwan. Olha, João, claro que é difícil a gente prever, né? E a gente sabe, por experiência histórica, que as decisões tomadas pela Casa Branca nem sempre se pautam pela racionalidade, né? Então, evidentemente que não dá para desprezar o perigo de uma guerra. Agora, tem algumas dificuldades. Primeiro, há uma série de estudos nos próprios Estados Unidos, vários especialistas do Pentágono, assessores do Pentágono, que dizem o seguinte: se na eventualidade de uma guerra convencional, porque é evidente que se a gente vai para a questão da guerra nuclear, bom, aí não tem vencedor, né? Aí vai ser uma destruição total do planeta e da humanidade. Agora, numa guerra convencional, e isso tem gente nos Estados Unidos pensando a possibilidade de ataques focalizados, etc., né? O que muitos especialistas vêm dizendo é que os Estados Unidos teriam muito pouca chance de vencer um conflito no Mar do Sul da China, por conta, principalmente, da capacidade de defesa das Forças Armadas do Exército de Libertação Popular da China. A China desenvolveu uma sofisticação na sua defesa que, por exemplo, ela é capaz, em alguns minutos, de desativar todos os satélites de comunicação dos Estados Unidos na região. Então, ela consegue fazer com que a operação dos Estados Unidos fique cega no Mar do Sul da China, né? E é evidente que a China tem mísseis hipersônicos, que são mísseis que os Estados Unidos ainda não têm. São mísseis russos, né, que a Rússia vende para a China já há alguns anos, e são mísseis que viajam a 6.000 quilômetros por hora. E, por exemplo, todo esse teatro dos porta-aviões Estados Unidos que ficam, né, ali se exibindo no Mar do Sul da China, a Inglaterra acabou de mandar um porta-aviões também para o Mar do Sul da China, isso tudo é teatro, né? Um míssil hipersônico derruba um porta-aviões em 1 minuto, 2 minutos aqui na região, né? Então, de fato, uma guerra convencional tem muito pouca chance, os Estados Unidos têm muito pouca chance de derrotar a China. Agora, é evidente que eles vão continuar tensionando, né? E vão continuar vendendo arma e vão continuar fazendo exibição de força com seus equipamentos militares, mas é muito difícil, para não contar com a questão da Rússia, né? Que já deixou bem claro também que qualquer conflito que a China seja atacada, a Rússia vai reagir conjuntamente. Muito bem, Marcos. Me alegro pelo teu esclarecimento e nos leva a crer, então, que essas manipulações, como tu diz, esse teatro, talvez seja muito mais para alimentar as demandas da indústria bélica americana
do que alguma estratégia mais real de conflitos que eles sabem que seriam perdedores. Bem, mudando um pouquinho de assunto, nós estamos aqui na América Latina, o Brasil é o maior dos países, digamos, nós estamos no meio dessa Guerra Fria dos Estados Unidos com a China. Os dois disputando o nosso território, as nossas riquezas, a nossa posição política nessa geopolítica. E aqui na América Latina, evidentemente, nós já temos governos de esquerda, que seriam, então, pró-China, e governos de direita, como Colômbia, como o Brasil, que se somariam aos Estados Unidos. Então, evidentemente que esse tema da Guerra Fria vai pautar cada vez mais daqui para frente as preocupações das forças políticas, não só dos movimentos da classe trabalhadora. Agora, você que está morando aí na China, uma curiosidade. E aí na China, como esse tema repercute na opinião pública, no partido, no governo? É também um tema recorrente? Você ligar a televisão e ver que os caras estão falando. Bom, não sei se você já está entendendo um pouco de mandarim, mas tem os canais em inglês também. Ou seja, é um tema recorrente ou eles não dão bola para isso? Bom, o mandarim ainda está difícil, João Pedro, mas a gente dá um jeito de acompanhar aqui com tradução, com outras coisas. Esse tema ele é 24 horas por dia. Evidentemente que esse tema está mobilizando a sociedade chinesa em todos os setores, e é muito interessante, João, porque, na verdade, isso é, de fato, uma mudança histórica enorme que está acontecendo aqui na China. Porque desde que a China, digamos, assinou seu acordo de paz com os Estados Unidos, lá começando em 72, né, com a visita do Nixon, e depois toda a relação que foi feita, né, no final dos anos 70 e com a abertura econômica e tudo isso, evidentemente que criou-se uma relação muito forte, né, econômica, política, mas que também refletiu muito na sociedade chinesa. A gente pode dizer que nos últimos 40 anos, né, houve uma espécie de um encantamento de grande parte da sociedade chinesa com os Estados Unidos. Da né? classe média. Principalmente na classe média urbana. Mas que a classe média urbana aqui são centenas de milhões de pessoas. Né? Nesse momento são 400 milhões de pessoas. Né? Então, se você pega nos anos 90, os anos 2000, que foi o auge dos anos 2000, havia um fascínio muito grande pelos Estados Unidos. A gente pode até dizer uma grande americanização da cultura chinesa, urbana, de classe média, as pessoas, centenas de milhares de estudantes todos os anos indo para os Estados Unidos, muita gente sonhando em morar nos Estados Unidos, e a China viveu uma situação muito incomum, né, de muitos chineses querendo ser mais gringos do que chineses, né? E isso você vê nas universidades e até do ponto de vista ideológico, eu diria, em alguns setores foram muito conquistados inclusive pelo neoliberalismo, né, pelas políticas neoliberais, por mais que isso aqui sempre entrasse, né, em contradição, em choque com a direção socialista, mas setores muito, muito próximos dos Estados Unidos. E isso vem mudando, né? Isso vem mudando pelo menos nos últimos 2 anos, ainda com Trump, com esse aumento das tensões, dos ataques constantes, né? Então, é muito interessante perceber como que você tem um movimento que a ascensão da China provoca uma reação do império de ataque, né, permanente, de fake news, né, de campanha midiática anti-China, e, ao mesmo tempo, o evento dos 100 anos do partido. A gente pode dizer que esses 3 eventos eles vêm causando uma grande mudança na consciência de grande parte da sociedade chinesa, né? E que agora está percebendo qual que é a verdadeira face do império, algo que eles não sofreram nos últimos 40 anos. Né? Então, tem um crescimento de um orgulho chinês da juventude,
né, e uma defesa da soberania, porque agora se vem sob ataque permanente, né, do Império, e agora estão vendo o que significa, né, ser alvo do Império, e inclusive uma retomada de uma cultura de esquerda que ficou, inclusive, um pouco enfraquecida nessas décadas, né? Então, a juventude se voltando para o maoísmo, o marxismo volta a ser uma grande referência ideológica, isso é nas redes sociais, inclusive. As pessoas citam Marx, citam Mao de novo, né? A Internacional, a popularidade da Internacional é uma coisa assim, isso não acontece. Agora mesmo, vocês devem ter acompanhado, né, no evento dos 100 anos do partido, que foi na famosa Praça Tiananmen, eles terminaram o evento tocando a Internacional. Nós fizemos aqui umas conversas com os amigos. A última vez que tocaram a Internacional na Praça Tiananmen faz mais de 50 anos. E a Internacional agora, onde você vai, você ouve jovem tocando na rua, você liga a TV, tem redes sociais, o pessoal fazendo várias versões da Internacional, né? Toda a cultura dos filmes que no último ano foram lançados, né? Com a história da Revolução, a história do partido. Então, de fato, esse ataque dos Estados Unidos está provocando a retomada e o fortalecimento de uma cultura que não é comum, não vinha sendo comum nas últimas décadas nesse país. Então, isso é muito interessante de perceber. Muito bem, Marcos. Tomara que os franceses também voltem a tocar Internacional, né? Porque inventaram Claro, mas esqueceram, né? E agora esqueceram, ou têm vergonha, infelizmente. Mas indo já para o finalmente da nossa conversa, para não abusar da paciência dos nossos telespectadores, eu queria te fazer uma pergunta de longe. Você morando na China, o que você diria para as forças populares e políticas brasileiras? O que nós poderíamos fazer para nos posicionarmos corretamente diante dessa nova situação da geopolítica mundial, dessa guerra fria contra a China? Bom, primeiro, João, aí a gente primeiro precisa fazer a lição de casa, né? E aí isso aí você pode falar muito melhor do que eu, mas primeiro é retomar a construção de um projeto nacional, né? Que isso nós abandonamos, né? E sem isso a gente também não consegue se posicionar diante do novo cenário da geopolítica mundial. E aí, claro, papel nosso dos movimentos populares, mas né, em uma frente ampla aí com vários setores, nós precisamos ter uma estratégia, né? Porque, quer dizer, não cabe um país como o Brasil, evidentemente, que adotar posições automáticas em relação a nenhum outro país do mundo, né? Agora, evidente que nós sabemos como é que o Império joga, e nós temos aí uma experiência muito recente, né, que já está mais do que documentada, que foi tanto o golpe contra a presidenta Dilma e depois o segundo golpe, né, impedindo o Lula de concorrer às eleições e colocando o Lula na cadeia, a gente já sabe quem foi que ajudou a articular isso, né? Isso está claro que foram os Estados Unidos, aí com o Departamento de Justiça, com o FBI e com as suas outras ferramentas. Então, essa é a primeira questão. E aí a segunda questão é que a gente, então, vai precisar ter, digamos, uma conversa com a China em outros termos, porque nós não temos conversa com a China, né? Esse é o grande problema. Claro, nós temos um fluxo comercial gigantesco, né, que já passou os 500 bilhões de reais no ano passado, nós batemos recorde. Nós tivemos um superávit com a China, que foi o maior da história, de mais de 180 bilhões de reais, mas aí a gente vai abrir qual que é a pauta de exportação brasileira? A gente sabe, é soja, ferro, carne e petróleo. Isso dá 80 e tantos % da nossa pauta. Ora, isso é muito pouco para um país como o Brasil, né? Por outro lado, os investimentos chineses, que também somaram nos últimos 2007, 2008 até 2020, tem aí para mais de 300 bilhões de reais, quando a gente também vai ver, 47% desse investimento
foi no setor energético e, basicamente, a China adquirindo, comprando companhias brasileiras, que deviam ser estatais, né? Porque é uma questão estratégica energia. A China não vai deixar ninguém comprar aqui as empresas de energia deles. Mas, claro, a China está fazendo isso porque é o interesse dela, e não tem um interlocutor, não tem, do outro lado, né, o Brasil para sentar com a China e dizer, olha, nós temos um projeto estratégico, nós queremos propor para vocês. Nós poderíamos fazer muita coisa. Nesse momento agora mesmo, a questão das vacinas, né? A gente poderia estar sentando com a China e traçando uma estratégia que não é nem para os próximos meses só, é para os próximos anos, porque provavelmente tudo indica que essa pandemia, o vírus não vai desaparecer, nós vamos ter que aprender a lidar com eles. Isso é pelo menos um pouco como está o debate aqui na China nesse momento, já tem muitos setores já pensando qual que é a estratégia. Olha, o Brasil tem toda a condição de ser um grande produtor mundial de vacina, né? Hoje o Brasil praticamente importa os insumos e finaliza as vacinas no país. Há 20, 30 anos atrás, nós produzimos a maior parte das nossas vacinas. Nós podemos voltar a fazer isso. E a China seria um aliado perfeito, né? A gente poderia sentar com eles e traçar, inclusive fazer um plano para o Brasil produzir vacina, não só para nós, produzir vacina para a América Latina inteira, para países da África, que a essa altura do campeonato tem 2% da população africana. Só 2% foi vacinado até agora. O Brasil podia assumir uma posição de liderança global na questão da produção da vacina. Eu acho muito difícil que a China não topasse uma estratégia, por exemplo, como essa. Mas também para isso, também talvez não adiante o Brasil falar só como Brasil, mas nós temos que estar articulado com os nossos aliados da região, como o Unasul, como o CELAC, né? Então, ter planos de estratégia de industrialização, de reindustrialização, que nós precisamos urgente no nosso país, né? De avanço de tecnologia, né? Agora mesmo, a Bolívia fez um acordo com a China para parar de só exportar o lítio, que é estratégico para as baterias. A Bolívia está começando a processar o lítio. E com quem que ela fez o acordo? Com a China, porque a China está interessada também em desenvolver os países do sul global, para que também os países do sul global possam fazer comércio com a China e ter mais renda, né? Quer dizer, isso é o que eles chamam de estratégia vencer-vencer, né? Cooperação que os dois lados ganham. Então, eu acho que é esse o caminho que o Brasil e a América Latina poderia adotar com a China, e eu tenho certeza absoluta que a China está disposta e está aberta. Agora, se a gente não apresentar projeto, a China vai continuar comprando soja, petróleo, carne, ferro e comprando nossas companhias de eletricidade, porque é o interesse da China, né? E agora cabe a nós, então, apresentarmos a pauta para eles. Muito bem, chegamos ao final desse nosso diálogo, aprendemos muita coisa desde Xangai para o mundo. Agradeço enormemente a contribuição do nosso companheiro Marco Fernandes. Espero que vocês que estão em casa também tenham valorizado esses temas que nós debatemos aqui, dentro desse marco maior da Guerra Fria dos Estados Unidos com a China, que é a marca fundamental desses novos tempos da disputa geopolítica mundial. Então, acompanhe sempre no Brasil de Fato, na TVT, que esse tema certamente voltará nas próximas semanas, porque, como disse o Marco, é, sem dúvida, o principal assunto da conjuntura internacional. Agradeço a atenção de todos, bom estudo, bom debate, e nos vemos, quem sabe, numa nova oportunidade. Abraços a todos, e em especial ao nosso Marco, que desde Xangai nos ajudou a entender como é que funciona o mundo. Tchau, tchau. Grande abraço, João Pedro. Abraço a todos e todas. Até a próxima.